Hello people, how have you been? Eu sou a teacher Amanda Lima, esse aqui é o canal da Be Fluent Now. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente e bora aprender inglês de um jeito descomplicado. Então vamos começar. Shall we get started? Muito bom, pessoal! Para a gente saber como é que vai funcionar aqui, eu vou explicar o passo a passo. Primeiro, a gente vai ler um diálogo 3 vezes. Na primeira vez, eu leio em inglês e vocês não vão ver o diálogo. Na segunda vez, eu leio em inglês com pausas e vocês vão ver ele na tela para que vocês possam também repetir e treinar. Por último, eu vou colocar o diálogo em português na tela. E aí eu leio ele todinho em inglês para vocês fazerem a associação. Na sequência, a gente vai ver um pouquinho de gramática e terminar com o exercício de fixação. Então, vamos começar! Let's go! Então agora vocês estão vendo o logo da Be Fluent Now e eu vou fazer a leitura do nosso diálogo e o tema é Test Preparation. I'd already seen many resumes, but notably yours have caught my attention so far. Oh, I appreciate your compliment. However, I thought I'd be on the overall average. Since we started seeking new certified applicators, it was able to realize how difficult it is to find someone really well prepared. Mine is quite good, but I'm unsure if that is what you need here. Name all the proficiency tests you are eligible to apply and let's see it. Right. I'm licensed to take TOEFL, Test of English as a Foreign Language, IELTS, International English Language Testing System, TOEIC, Test of English for International Communication, and Cambridge, besides Delta and CELTA. Perfect! I checked all the more qualifications here. Is this right? Yes, you had seen the TKT, Teaching Knowledge Test, the Versan, which is aimed to Business English, and the ESSET, Standard English Test. Alright, it's amazing, isn't it? I'm totally convinced about your labels. Now, I just would be satisfied if we stepped forward to the test case. Could we? Surely, once I have plenty of time and I hadn't marked anything else for today. Perfect. Let's kill 2 birds with 1 stone. Agora, a gente vai fazer a leitura dele novamente e eu vou fazer uma pausa entre uma fala e outra para vocês poderem reproduzir em casa. Então, vamos lá. I'd already seen many resumes, but notably yours have caught my attention so far. Oh, I appreciate your compliment. However, I thought I'd be on the overall average. Since we've started seeking new certified applicators, it was able to realize how difficult it is to find someone really well prepared. Mine's quite good, but I'm unsure if that is what you need here. Name all the proficiency tests you are eligible to apply and let's see it. Right. I'm licensed to take TOEFL, Test of English as a Foreign Language, IELTS, International English Language Testing System, TOEIC, Test of English for International Communication, and Cambridge, besides Delta and CELTA. Perfect! I checked all the more qualifications here. Is this straight? Yes, you had seen the TKT, Teaching Knowledge Test,
the Versan, which is aimed to business English, and the EFSAT, Standard English Test. Alright, it's amazing, isn't it? I'm totally convinced about your labels. Now I just would be satisfied if we stepped forward to the test case, could we? Surely, once I have plenty of time and I hadn't marked anything else for today. Perfect. Let's kill two birds with one stone. Muito bem, pessoal, agora mais uma leitura. Vocês vão ver ele em português e eu faço a leitura aqui em inglês. Vamos lá. I'd already seen many resumes, but notably yours have caught my attention so far. Oh, I appreciate your compliment. However, I thought I'd be on the overall average. Since we started seeking new certified applicators, I was able to realize how difficult it is to find someone really well prepared. Mine is quite good, but I'm unsure if that is what you need here. Name all the proficiency tests you are eligible to apply and let's see it. Right, I'm licensed to take TOEFL, Test of English as a Foreign Language, IELTS, International English Language Testing System, TOEIC, Test of English for International Communication, and Cambridge, besides DELTA and CELTA. Perfect! I checked all the more qualifications here. Is this straight? Yes, you had seen the TKT, Teaching Knowledge Test, the Versan, which is aimed to business English, and the EFSAT, Standard English Test. Alright, it's amazing, isn't it? I'm totally convinced about your labels. Now, I just would be satisfied if we stepped forward to the test case. Could we? Surely, once I have plenty of time and I hadn't marked anything else for today. Perfect. Let's kill two birds with one stone. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de gramática. Vamos seguir aqui. Past Perfect, passado perfeito. Primeiro de tudo, gente, para que serve o Past Perfect? A gente usa o Past Perfect toda vez que a gente quer deixar claro que a gente havia feito alguma coisa. Então, esse é um passado que parece muito com o nosso passado mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, que significa que nós havíamos feito alguma coisa e depois aconteceu alguma outra. Nem sempre a gente vai colocar as duas, né, numa frase só. Por exemplo, eu já havia preparado a aula quando o meu primeiro aluno chegou. Então, a gente tem duas ações aí, mas nem sempre a gente vai ter as duas. Né? Às vezes eu só quero mencionar, por exemplo, eu já havia ido para os Estados Unidos. Então, nem sempre a gente coloca as duas ações. Mas o importante é que para usar essa gramática, a gente vai se utilizar da forma passada do perfect. Então, eu vou explicar aqui o primeiro exemplo, para a gente poder ter aqui uma ilustração de como que é essa estrutura. The politicians had argued during the Parliamentary Commission. Então, aqui eu uso had e não have, porque eu estou jogando isso para o passado. E aí o verbo que vem na sequência é o participle, o particípio. Então, the politicians had argued. Os políticos haviam discutido. Então, aqui no caso, é uma situação que aconteceu num modo pretérito. E isso aqui, na verdade, a gente entende que não tem uma continuação aqui. Mas a gente sabe que aconteceram outras coisas depois. Mas não foi mencionado aqui. A única coisa que a gente diz é que eles haviam discutido. Uma coisa importante, gente, aqui não tem diferença entre he, she, it dos demais pronomes, tá? Porque no presente a gente usa have e para a terceira pessoa a gente usa has.
Porém, aqui não. Todos os pronomes utilizam had, porque é passado. Já a forma negativa vai usar o had not e abreviado fica hadn't. Tá? Então, the teaching staff hadn't decided what tests they were going to apply yet. Então, o corpo docente ainda não havia decidido quais testes eles iriam aplicar. Então, vejam que eles ainda não haviam decidido. Então, a gente está colocando isso num passado pretérito, tá? Parece redundante o que eu estou falando, mas é porque é um passado um pouco mais antigo, digamos assim, né? Havia ou não haviam decidido, tá? E a gente aqui tem uma continuação, né? Do que eles iriam aplicar. Então, a gente sabe que a aplicação veio depois, né? Aí a gente tem a interrogative affirmative. Então, had you already been to the States? Então, você já havia ido aos Estados Unidos? Então, aqui no caso, ó, eu estou perguntando de uma coisa pretérita, né? Uma coisa mais antiga. Você já havia ido? Você já havia ido aos Estados Unidos? Had you already been to the States? E, por último, interrogative negative. Hadn't you driven a car before it broke? Então, você não tinha dirigido o carro antes de ele ter quebrado? Então, aqui também, ó, a gente tem o carro ter quebrado foi o que aconteceu na sequência. Então, essa primeira ação, ela é a primeira. Ela é pretérita a segunda. Então, a gente tem que utilizar, a gente tem que aplicar o past perfect. E aí, do lado, eu coloquei alguns advérbios, né? Already, yet, since, for, para a gente ver que a gente pode usar isso nas nossas estruturas. Então, por exemplo, already, já. Ó a pergunta lá, ó, had you already been? Você já havia ido? O yet, na negativa. The teaching staff hadn't decided what tests they were going to apply yet. Ainda, tá? Em português tá bem no começo, né? Mas em inglês ele fica no final. Tá? Lembrando que yet também pode ser usado para as perguntas, né? O since, para falar de período, tá? E o for também, sendo que o since vai focar o início, né? E o for, o período, então o desenvolvimento, certo? Muito bem, pessoal, agora que a gente viu um pouquinho de gramática, vamos fazer o exercício. O exercício de hoje é In which situations can past perfect be used? Então, em quais situações o passado perfeito pode ser usado? Então, a primeira. A couple of friends are in the United States and one of them is there for the second time. It is right for the traveler who's been there before to say, I had been to the States before and I loved it. Então, aqui é alguns amigos, né? A couple of friends, eles estão nos Estados Unidos. Um deles está lá pela segunda vez. É certo para aquele que é o viajante, que já esteve lá antes, é certo ele dizer, eu já estive nos Estados Unidos antes e eu adorei. Letra B. The person is in an interview and needs to answer a few questions, and he is still working. It is right for the interviewee to say, I had worked at the company for 10 years so far, but I would like to try something new. Então, a pessoa está numa entrevista e precisa responder algumas questões. Como ele ainda está trabalhando, é correto para o entrevistado falar? Eu tinha trabalhado na empresa por 10 anos até então, mas eu gostaria de tentar uma coisa nova. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, daqui a pouco a gente confere a resposta. Muito bem, pessoal. Então, a resposta é a letra A. Por quê? Porque os amigos estavam lá nos Estados Unidos. Um deles já tinha estado nos Estados Unidos antes e adorou. Então, é uma situação pretérita. Já havia acontecido. Já no segundo caso, não pode ser o past perfect. Por quê? Porque ele está falando que trabalhou na empresa por 10 anos até então. Porque ele ainda está trabalhando lá. Então, não é correto ele utilizar o past perfect. Eu tinha trabalhado. Não, ele tem que dizer que eu tenho trabalhado, né? Ele ainda está desenvolvendo aquela atividade.
Então, o mais correto ali seria falar I have been working. Eu venho trabalhando na empresa por 10 anos até aqui, até então, tá? Seria o present perfect continuous. Seria o mais correto aqui, tá? Então, na verdade, é a letra A. Muito bem, pessoal. Então, hoje falamos do past perfect. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. So, that's all for today. Thank you for coming and see you next class. Bye!